Meu amigo, sabe aquele momento vergonha alheia? Misericórdia, foi exatamente isso que aconteceu com os entrevistadores da CNN. Eles fazem uma pergunta, Tarcísio de Freitas responde, eles não gostam da resposta, querem acabar a entrevista ao vivo e o negócio ficou feio. E o senhor tem um candidato aliado à presidência da República, que é Flávio Bolsonaro. Minha primeira pergunta, qual é o espaço que cada um deles vai ter na sua campanha? Se a gente pode medir pelo debate, que o senhor mencionou Ricardo Nunes, mas não mencionou Flávio Bolsonaro. Qual é o espaço então que o Flávio Bolsonaro vai ter na sua campanha? E encerrado o mandato de Ricardo Nunes à frente da prefeitura, ele vai fazer parte do seu secretariado? Olha, não dá para dizer que vai fazer parte do secretariado, não vai fazer parte. Agora, eu quero ele do meu lado. Para mim é um grande companheiro, tem feito um grande trabalho na prefeitura. O Ricardo é uma pessoa que acorda muito cedo, dorme muito tarde, trabalha em cada canto da cidade, mas que, sobretudo, gosta de gente. O Ricardo é um prefeito que gosta de pessoas. E eu estou aprendendo muito nessa convivência com o Ricardo. É muito legal ir para cada canto da cidade com ele. Eu acompanhei ele em diversos eventos, em diversas atividades. Ele está fazendo muita obra, ele está procurando resolver o problema das pessoas. Tem o maior programa de habitação da história, que é o Pode Entrar. Né? A gente tem o maior programa de habitação da história no governo do estado, que é o Casa Paulista. Ele tem o maior programa de regularização fundiária, né? Que é o Escritura na Mão. A gente também tem, por outro lado, o nosso maior programa de regularização fundiária. E a gente está fazendo muita coisa em parceria. Então, essa afinação que existe entre prefeitura e governo do estado é muito importante. Foi fundamental, por exemplo, foi decisiva para o fim da Cracolândia. Então, andar junto com a prefeitura numa cidade desse tamanho, onde vivem 12 milhões de pessoas, é fundamental. E com certeza eu quero caminhar junto com o Ricardo e quando ele sair da prefeitura eu quero ele do meu lado. O Flávio também vai ter destaque na nossa trajetória aí, na nossa campanha, por uma razão. Eu tenho que mostrar para as pessoas que a vida pode ser ainda muito mais fácil para nós e a gente pode chegar muito mais longe se a gente tiver um alinhamento, governo federal, governo estadual, governo municipal. Esse alinhamento é fundamental. Quando não há esse alinhamento, a gente acaba sofrendo um pouco e a gente precisa realmente desse alinhamento para conseguir avançar. O Ricardo é o seu candidato à sua sucessão em 2030? É o nome natural para disputar o governo quando acabar o eventual segundo mandato? É muito cedo para falar isso. Né? Eu acho que a gente tem que primeiro falar de 26, depois trabalhar aí para deixar um legado. A gente tem que pensar sempre em quem vai poder perpetuar um legado, quem vai dar continuidade àquilo que está sendo feito. O senhor falou em alinhamento, só pegando esse gancho aqui. O Haddad, no debate da Band, também aqui na entrevista, falou que o senhor deveria agradecer o governo federal pela cessão do terreno do Moinho e reclamou que o senhor não dá o devido crédito às parcerias que são feitas entre o governo do estado, no caso via BNDES, e o governo federal, o túnel Santos-Guarujá, entre outras obras. É muito difícil dividir uma vitrine política como o túnel Santos-Guarujá, porque é uma reclamação do governo federal e uma reclamação também dos seus aliados que um não dá o crédito para o outro. Eu acho isso uma bobagem, né? O cidadão que está na ponta não quer saber disso. E eles acham que são um pouco injustos, porque quando eu tive que ir para lá para o Porto de Santos, para o evento de lançamento do edital do túnel Santos-Guarujá, eu fui e dei o crédito sim ao governo federal. E assim, eles usam isso às vezes de uma maneira meio errada, né? Porque eles são bons de comunicação pra caramba. O pessoal fala assim, nós estamos dividindo 50% do custo do túnel. Falso. A gente está dividindo 50% do aporte. Vamos lembrar que tem aporte mais contraprestação. E quando a gente pega aporte mais contraprestação, 84% é governo do estado e 16% é governo federal. Eles vão lá, a gente faz a concessão do Rodoanel, por exemplo. Rodoanel Norte que está em obra, os primeiros 24 quilômetros já estão entregues, faltam outros 20. Aí ele empresta dinheiro para o concessionário privado e diz assim, olha como o governo federal está ajudando. Mas vamos lembrar que aquela operação de crédito é boa para o banco, que tem que fazer carteira, tem que dar resultado. Ora, se o banco não oferecer crédito, é mais ou menos o seguinte, você chegar para a pessoa que faz um crediário, compra uma geladeira, né, com dinheiro emprestado do Santander. Agora vai lá e agradece o Santander, que o Santander te deu a geladeira. Não, você comprou a geladeira. O Santander foi um veículo, foi um facilitador, te emprestou dinheiro. Você vai pagar aquela geladeira centavo por centavo. E o brasileiro é bom pagador, o brasileiro entende bem o que eu estou falando. Né? Eles falam tanto nesse negócio que eu fico com medo, né? Daqui a pouco eles vão dizer que fizeram o farol de Salvador, o Cristo Redentor, plantaram a Amazônia. Então, assim, há uma extrapolação. Você vê o Moinho, por exemplo. Esse terreno era da União sempre, nunca cuidaram. 30 anos abandonado e as pessoas que estavam lá escravizadas pelo tráfico de drogas e numa situação de indignidade. As pessoas não tinham... Ali você tinha às vezes 5, 6, 7 barracos que não tinha um banheiro. E a gente resolveu essa situação, que as pessoas hoje estão em moradia digna, moradia segura. Quantos incêndios a gente teve lá no Moinho?
E a gente resolveu enfrentar isso. E a gente sabia também que a ligação que o Moinho tinha, a importância que o Moinho tinha no domínio do PCC, na manutenção da Cracolândia. Então tinha uma questão territorial que precisava ser enfrentada e com coragem a gente enfrentou. A gente está enfrentando muita coisa aqui no estado de São Paulo na base da coragem. Então, outra coisa, vamos lá, eu acho que São Paulo tem um papel federativo muito importante. A cada R$100 que São Paulo manda para Brasília, voltam para São Paulo 9. Se pegar a cada R$100 que o Piauí manda para Brasília, voltam 250. A cada R$100 que o Amapá manda para Brasília, voltam 450. E é assim mesmo, tá certo. Eu acho que a gente tem que dividir esse bolo. São Paulo tem uma importância grande. Outra coisa, como São Paulo é um terço da economia, quanto mais você investe aqui, São Paulo vai bem, o Brasil todo vai bem. Existe uma correlação que é muito positiva, São Paulo-Brasil. Então, eu acho que a gente tem que olhar com carinho para São Paulo. Não faz sentido, por exemplo, a gente está sofrendo tanto para liberar a operação de crédito. Se você pegar a história das operações de crédito, né, com bancos, inclusive com bancos externos, né, as nossas operações não foram para o Senado, né, e a gente perdeu o prazo. A gente não foram por represália, por disputa política? É política. Assim, por que uma operação de crédito por Recife é resolvida, assinada em 12 dias? A nossa, às vezes, é mais de 70, 90, e tem a última do Banco do Brasil que sequer foi assinada ainda. Né? Não faz sentido isso. Né? A gente ficar nessa... Bom, você vê o que aconteceu com o Amapá recentemente. Mudaram a regra do jogo, porque se o Estado ficasse inadimplente, ele não poderia contratar a operação de crédito com aval da União por um período de 12 meses. Para eles poderem contratar, mudaram 2 vezes a regra. E São Paulo, que é bom pagador, porque São Paulo tem trajetória descendente de dívida em relação à receita corrente líquida, tem poupança corrente, tem índice de liquidez. São Paulo é bom pagador, por que São Paulo não consegue contratar mais? A gente está quase... Desculpa, só claro. Rapidinho, porque tem um ponto, acho que é importante, voltando àquela tua resposta em relação a Ricardo Nunes e Flávio Bolsonaro. O senhor falou bastante de Ricardo Nunes, citou programas, o senhor mencionou Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro enfrenta também uma questão importante, que é caso Master, a gravação dele conversando com o Daniel Vorcaro. Isso constrange os aliados de Flávio Bolsonaro? De alguma forma dificulta a participação de Flávio Bolsonaro na sua campanha? Acho que não tem efeito nenhum. Ele tem procurado dar os esclarecimentos e acho que sempre que for interpelado ele tem que esclarecer. O caso Master é uma vergonha nacional. E o brasileiro está muito machucado com a questão da corrupção. E talvez a gente esteja vivendo no Brasil alguma coisa parecida com o pré-Lava Jato. Isso preocupa bastante. Vamos ver a relação do caso Master com a cúpula do PT da Bahia também, que toda hora sai alguma coisa. A relação INSS com pessoa do gabinete do presidente, na antessala do presidente. Isso é muito grave. As pessoas que fraudavam os velhinhos, roubavam dinheiro dos velhinhos do INSS, e não é pouco dinheiro, é muita coisa. Tem um ambiente aí de corrupção que precisa ser... A gente tem que enfrentar essa chaga da corrupção, que ela drena muito recurso, ela drena a nossa capacidade de crescer. E eu entendo que toda vez que alguém é confrontado, tem que dar as explicações, tem que dar os esclarecimentos. Bem rapidamente, Clarice, a última pergunta, que a gente já está no final aqui. Não, eu gostaria de trazer um assunto que é um pouco delicado, claro, mas veio a público nos últimos dias a informação de que seus filhos abriram uma empresa. Essa empresa atua em sociedade com uma outra empresa, um empresário que atua com créditos tributários. Eu gostaria de uma resposta do senhor sobre se isso corresponde a algum conflito de interesse, se o senhor acredita que pode, de alguma forma, levantar algum questionamento em relação à atuação dessa empresa e à atuação do governo de São Paulo. Não é delicado, acho que é muito tranquilo da gente falar sobre isso, acho que a gente tem que falar sobre isso. Eles abriram uma empresa que querem prosperar, como vários brasileiros que querem vencer, querem crescer na vida. Tem a cabeça do jovem está muito voltada para o empreendedorismo. Meu filho tinha um bom emprego, resolveu largar tudo para dar as caras a tapa. E está correndo atrás disso, tentando conseguir clientes. Ele é sócio do filho do cara que tem uma empresa que é de consultoria tributária. E vamos lá, ter consultoria tributária não é crime, não tem problema nenhum. Não trabalha para Estado, não tem relação com o governo, não trabalha para ninguém, não pede um favor. É um menino que está procurando caminhar com a própria perna, não tem rede social, não gosta que saiba que é meu filho, porque ele quer vencer na vida sozinho. Então, assim, eu acho que complicado é receber dinheiro do careca do INSS. Isso é complicado, não é o caso dele. Ele é um menino que está trabalhando, não tem
tem um sonho de prosperar, o sonho de vencer na vida com o próprio esforço, não tem relação nenhuma com o Estado e com a empresa. Mas quem especificamente recebeu esse dinheiro do careca do INSS que o senhor está falando? Ué, Lulinha? O Lulinha. Mas claro, o senhor... tem 3 inquéritos abertos. Vou pedir para a gente encerrar para manter a isonomia aqui do tempo e agradecer a presença. Terminou? Por quê? Porque ela fez uma coisa que eu não gostei. Deixe o seu like para nos fortalecer. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Se não for inscrito, inscreva-se em nosso canal. Abraço a todos e até o próximo vídeo.